nosso encontro de hoje, nós vamos falar sobre discriminação sofrida pelas pessoas negras. Como elas lidam com essas questões, de que forma o racismo e o desrespeito afeta a vida delas e a autoestima, como fica. É sobre isso que nós vamos conversar em instantes, depois do intervalo. A minha casa... A minha casa... A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora para ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. De volta, e no programa de hoje eu recebo Paulo Amadeus Fernandes, que é assessor jurídico da 9ª Coordenadoria de Educação. Seja bem-vindo ao programa, Muito Paulo. Obrigado, Luciane. Queria te dizer que é um prazer te receber aqui, te reencontrar, né? Sim, perfeitamente. Para a gente poder estar conversando um pouco. Obrigado. Então, Paulo, hoje a gente vai estar falando sobre discriminação racial e eu queria, quando eu pensei em falar sobre esse assunto, a primeira pessoa que me veio à cabeça, né, para chamar aqui no programa para conversar sobre esse assunto foi tu. E eu queria te perguntar, começar esse programa te perguntando se ao longo da tua vida tu já sofreu algum tipo de discriminação. Sim, eu acredito assim, ó, que no Brasil ela não é muito escancarada, né? Ela é bastante velada, mas muitas vezes você está frente ao discriminador e não percebe. Por quê? Muitas vezes na procura de um emprego, de uma vaga, né, aí você recebe um não e posteriormente você descobre que uma pessoa até menos qualificada que você está ocupando o cargo. Acredito eu que então passa a ser uma discriminação pela minha cor, cor da minha pele. Né? Eu penso que seja isso. Sim. Tu já sentiu isso desde pequeno? É uma coisa que, com o passar dos anos, tu percebeu que foi acontecendo com mais frequência? Quando tu era criança, isso era meio que imperceptível? Eu acho que pega essa tua fala ali. Quando criança, eu lembro só de um caso, que foi bem marcante. Né? Pelo menos 2 casos houveram que as pessoas, um pouquinho mais velhas do que eu, crianças também, assim, né, e me disseram, né, eu não quero você na minha casa, você é negro, tal, né. Mas eu acredito assim que seja, não levei por mal, mas acaba marcando isso pra gente, né. Mas eu acreditei assim que talvez tenha acontecido outras situações veladas que não tenha percebido. Sim. Essas situações aconteceram e eu lembro bem porque elas falaram em função de que eu sou negro. Sim. Né? Falaram explicitamente. Explicitamente. Não, disseram, né? Eu não gostaria de ver você aqui, mas crianças, não a dona da casa, mas os filhos da dona. Sim. Já tinham me dito isto. Né? E posteriormente a gente identifica daí algo mais sutil. A gente vai adquirindo mais experiência, mais idade, e tu percebe desta forma que você não consegue determinadas coisas, não avança na tua profissão em função de determinados conceitos que não está previsto, vamos dizer assim, no edital. Né? Está implícito, né? E é a boa aparência que sempre se ouve falar. Sim. Acredito eu estou sempre procuro estar bem vestido, bem arrumado, banho tomado, mas ainda assim
eu identifico que eu não recebo determinadas vagas pelo tom da minha pele. Tu consegue perceber isso? Sim, consigo bem. E como é que tu te sente em relação a isso, Paulo? Qual é o teu sentimento em relação a essa discriminação velada, né? Porque é uma coisa velada daí, né? Sim, é. Eu digo assim para você que talvez não estejamos preparados para isso, né? Algumas pessoas que eu conheço da minha cor, elas reagem com violência física, né? Outros até esbravejam. E eu costumo ficar quieto e mostrar o meu talento no trabalho. Né? É desta forma que eu quero demonstrar para eles. Né? Nunca processei ninguém também, não houve. Né? Mas assim, ó, eu digo para você que eu acredito que seja pelo trabalho que tu conseguiu mostrar. Que é essa forma que eu encontrei para mostrar. Né? Tu age de forma inteligente. Pode ser. Né? Eu não vou para o conflito. Sim, né? que é o que a maioria das pessoas fazem. Até porque se alguém me diz que não me quer lá, eu não vou insistir que me queira. Eu poderia entrar, algum juiz podia determinar alguma situação bem gravosa, e eu estar lá e sofrer outros tipos de agressões, né, não qualificadas como racismo, e eu ter que aguentar, porque eu procurei. Então, a partir do momento que eu senti uma porta fechada desta forma, eu não enfrento o agressor, eu deixo ele. Né? Eu vou procurar de outra forma mostrar o meu trabalho, onde queiram que eu trabalhe. Sim. É uma forma mais fácil de lidar com a situação, né? Porque tem pessoas que acabam entrando no conflito e aí acabam piorando muito mais a situação. Eu penso também que o agressor, o discriminador, ele usa essa forma até para justificar por que não está contratando aquela pessoa. Eu não disse para você, ele é brigão, olha ali. Ele é brigão, ele não serve para a nossa empresa, ele não serve para a nossa equipe, ele não se enquadra realmente, ele é muito brigão, ele é questionador, ele enfrenta, tu vê, eu sou chefe, ele me enfrentou. Eu já ouvi essa fala de outras pessoas dizendo que não aguentaram a pressão, colocaram em xeque a cor, a forma de agir, e realmente eles provaram, e eu não, sim senhor, muito obrigado pela oportunidade de me ouvir, e eu vou bater em outra porta, eu não vou para o confronto não. E eu não dou oportunidade para ele dizer, aquele neguinho é brigão mesmo. Eu disse para vocês. Não vai ouvir da minha parte o confronto. Né? Talvez, no futuro, uma situação mais gravosa, uma situação que realmente me ofenda de uma maneira que eu não consiga suportar. Talvez não o confronto pessoal, o bate-boca. Isso tu nunca vais ver da minha parte. Eu talvez busque a tutela no judiciário, mas até então não. Sim. Tu já passou por alguma situação constrangedora, Paulo, seja no teu ambiente de trabalho ou fora dele, por essas questões de ser ofendido, de passar por alguma ofensa grave nesse sentido? Tu sabes que eu vou contar duas situações, uma que aconteceu muito tempo atrás, e a pessoa pelo fato de eu estar na coordenadoria de educação, e todas essas questões, muitas questões chegam a mim, e eu tenho que muitas vezes tomar decisão na hora. As pessoas às vezes chegam pedindo socorro mesmo. Né? E aí o que acontece? Uma delas, inclusive, chegou para mim, me disse coisa que eu não sabia, de anos atrás. E ela me disse assim, oi, negrito, tudo bom? E ela se percebeu, e eu levei aquilo como um choque. Né? E eu disse, oi, tudo bom? Tu não sabia, assim que a gente chamava lá em casa. E isso foi de anos atrás, até então eu não sabia. Né? E agora, recentemente, chegou uma senhora que disse, eu preciso falar com alguém do setor, sou eu, mas eu preciso falar que eu tenho uma questão jurídica. Mas sou eu, senhora? É o senhor? Isso aconteceu faz 4, 5 dias. E assim, tá, senhora, só pode sentar, eu posso lhe atender. Então, foram duas situações que eu te contei agora, uma de muito tempo atrás, de 20 anos talvez, e uma agora de 4, 5 dias, que eu sofri, né, e assim, me surpreendeu, e ela também ficou surpreendida. Por que você aqui? Sabe? Então, e eu atendi ela bem, ela agradeceu, né, e eu acho que eu conquistei ela, acredito eu, pelo meu trabalho. Mas eu poderia ter questionado ela e dito, por que só nunca vi um negro nessa posição?
ela ficaria ofendida, nós ia entrar numa contenda ali. Sim, claro. E eu talvez não fosse resolver o problema dela, mas eu fui, se ela esteve ali para me resolver o problema dela, ali eu vou resolver. Sim. Sem levar em conta o que ela estava pensando ou o que ela disse em relação a mim. Sim. Passar por cima disso e agir da forma mais profissional possível. Sim, bem profissional, Sim. Sim. Me diz uma coisa, Paulo, tu é formado em economia? Sim. Fomos colegas, Fomos inclusive, colegas, né? isto. Tu é formado em Direito também aqui pela universidade e em Pedagogia? Formação pedagógica. Formação pedagógica também. Isto, também aqui pela Unicruz. Também aqui pela Unicruz. Então, tu tem 3 cursos de graduação. Isso. E sou pós-graduado em Gestão Pública. Pós-graduado em Gestão Pública. Eu queria te perguntar se tu percebe alguma diferença hoje no tratamento que as pessoas têm contigo, pelo fato de saberem que tu tem uma formação, que tu tem um curso superior, que tu tem, né, uma especialização, uma pós-graduação. Se tu percebe diferença no tratamento que é dirigido a ti, do tratamento que há anos atrás teriam também contigo. Isso é perceptível ou não? Tu acredita que, independente de tu ser uma pessoa culta e estudada, o tratamento é o mesmo? Ele é diferente. É diferente? Eu tenho, já quando eu fui fazer agora Direito, eu até comentei com os colegas, né, que tinha que fazer a carteirinha da OAB para mostrar para as pessoas quando fosse questionado. Que não era para mostrar aquela identidade verde, comum a todos, que era para mostrar a identidade de advogado. Aí, como eu já tinha a carteira de economista, eu dizia, olha, essa carteira abre portas, gente. Ela abre muitas portas, né? Porque quando você é abordado por determinadas pessoas, como já aconteceu comigo, né, eu mostrando a carteira na época de economista, eu posso contar até para você em relação a uma blitz que houve. Estava eu, os meus sobrinhos e mais algumas crianças que estavam juntos. Fomos abordados pela Brigada Militar e eu mostrei a minha identidade de economista. Eles nos liberaram sem questionar o que estava havendo. E quando ele nos abordou, estava questionando como bandidos, sabe? E posteriormente eu tenho levado esse conhecimento aos demais e tenho dito, né? Inclusive para minha mulher eu digo para ela, não use a tua carteira de motorista ou tua carteira de identidade civil, mostra a tua carteira, que ela é contadora, mostra a tua carteira de contadora. O tratamento que se dá, ele é diferenciado. Né? As pessoas te olham diferente. Né? Quando tu te formou em Direito, tu recebeste uma bolsa como melhor aluno, né? Sim, recebi. Eu fiquei da tua turma, sim, né? Tu te formaste em que ano em Direito? Em 2014. 2014. Eu concluí o curso de Direito aqui pela Unicruz. Né? E eu recebi menção honrosa tanto pela OAB quanto pelo Ministério Público. Né? E o Ministério Público estava me concedendo uma bolsa para eu estudar em Porto Alegre junto com os melhores lá. Né? Como é que foi? Como primeiro lugar, né? Como é que foi receber isso perante uma turma grande? Né? E tu ser negro e receber isso tudo, né? Isso vem da tua dedicação, do teu empenho, do teu estudo, né? Tu sabes que foi uma surpresa bastante grande. Eu não imaginava isso nem lutava por isso. Né? O ideal era terminar o curso né, no menor tempo possível por aspirações profissionais que eu tenho. Né? Aí a professora Andréia, a diretora do curso, Andréia Keitel, me telefonou e me dizendo que eu tinha sido agraciado e que teria ganho essa bolsa, tendo em vista que eu fui o primeiro colocado. Fiquei bastante lisonjeado, fiquei bastante feliz. Tanto é que imediatamente ela marcou o dia, vim correndo aqui, tiramos fotos naquele momento ali, foi bastante prazeroso. Né? Olha, eu digo para você que foi um misto de muitas situações. Primeiro pela minha idade. Né? Eu tive colegas que poderiam ser minhas filhas. Né? E eu não era o mais antigo da faculdade naquele momento. Porque em outra turma tinha 2 mais velhos que eu. Né? Mas naquela turma eu era mais velho, né? Eu tinha mais idade, então foi essa superação, né? Eu até dizia para o pessoal ali, é foco, gente, é foco. Né? E a gente brincava nesse sentido, já dentro do curso, mas não almejando o primeiro lugar. Isso foi surpresa para mim e portadora dessa foi a Andréia Keitel, que fiquei bastante feliz. Tu chegaste a cursar? Não, infelizmente eu não fui a Porto Alegre, não.
não. Sim. Me diz uma coisa, Paula, antes da gente começar a gravar, a gente falava sobre as questões da educação, né? Que essas questões do racismo, tudo isso perpassa muito pela questão da educação, né? E que hoje a gente vivencia muito a falta de valores trabalhada dentro das casas, dentro das residências, e essa transferência de valores empurrada muito para dentro das escolas. Tu acredita que essa questão do preconceito, da discriminação, precisam ser mais trabalhadas na educação das crianças, né? Porque a criança acaba sendo o grande disseminador de tudo isso, né? Então, a criança pode ser usada como um instrumento, né? Para que se melhore essas questões e que se trate com mais naturalidade, porque independente da cor da pessoa, né? Ela tem sentimentos, né? Ela também tem objetivos na vida, ela busca estudo, ela busca uma condição de vida melhor, tanto branco como negro, como ruivo, como qualquer outra pessoa. Eu concordo com o que tu estás dizendo e eu acredito que comece na família, até porque, por lei, oficialmente, só vai começar aos 6 anos, né? Então são 6 anos, ou na creche, ou com a mãe, ou com o pai, com a tia, com a avó, mas é no seio familiar. E é ali que começa, então, essa educação informal, mas que é muito importante, né? E talvez seja o que nos norteia, o estar aqui ou falando contigo, ou te encontrar na rua e te cumprimentar, não é a escola que vai dizer. Claro. Né? O respeito que eu tenho para com você, que eu tenho com o cinegrafista, com o lavador de carro, isso eu adquiro em casa. Né? E então eu penso que as famílias têm que pegar mais junto, falar, tratar desses assuntos mais polêmicos, né? Mas principalmente é a prática. Né? Esse é o melhor exemplo. Né? Se o pai não é discriminador, a mãe não é discriminadora, se a mãe não... Tudo isso aí vai dentro do arcabouço de tudo que a criança vai adquirindo ao longo do tempo, né? Como pessoa. Como pessoa. Né? Porque essa parte de ir à escola, ela é bastante importante, até por questão legal, ela tem que ir à escola. Né? E a escola ajuda bastante. Né? Até porque a gente tem outras disciplinas como ensino religioso, filosofia, né? Tem um contato pessoal com alguns professores que é de suma importância, né? Mas não nada como você vivenciar essas questões em casa, o exemplo de casa. Né? E na escola eu acredito que tenha que falar mais, né? Tem legislação, tem uma série de fatores, mas ainda há uma necessidade de nós tocarmos mais no assunto e ter mais semanas disto, né? de consciência negra. Né? A gente sabe que tudo é muito velado, né? Sim. Existem muitas situações que acabam ficando muito veladas e que as pessoas, às vezes, não têm a coragem de falar. Mas eu acho que o não falar... É pior. É pior. É pior. Tu tem que escancarar isso na família, escancarar isso na sociedade, escancarar isso na escola, até porque eu penso, né, eu trabalhando em escola não poderia... trabalhando com educação, não poderia dizer diferente. O caminho é via educação. Né? Mas nós temos que ter esse espelho em casa também. Nós temos que ter esse respaldo das famílias que também vão reproduzir o que nós estamos dizendo. Né? Mas como eu disse, criança não chega lá com 0 anos de idade. Não, ela chega já com uma vivência, né? E ela passa pouco tempo, em geral 4 horas. Né? Passa numa escola, passa mais tempo em casa, né? Mas eu penso que as famílias têm que abordar mais esses assuntos dessas diversidades, mostrar que o outro, né, não foi feito apenas para ser limpador de chão. Né? Ele tem possibilidade de galgar outros postos, independentemente da cor da pele. E uma coisa que surpreende a gente, né, quando eu falo que as coisas são muito veladas, né, a gente, às vezes, as pessoas acham que as pessoas mascaram essas questões, e não é, né? Porque bem como tu disseste, né, que tu é formado em economia, tu é formado em direito, né, as pessoas se surpreendem quando veem uma pessoa que é negra com estudo. E isso é normal, né? É normal no nosso meio. Por que a surpresa? Por que que o negro não pode se dedicar, ter um foco, ter um objetivo de buscar uma condição melhor, né?
Então as pessoas acabam se surpreendendo com uma questão que deveria ser normal a todos nós, né? Não deveria acontecer. Mas isso é uma construção histórica. Se tu olhares ao longo da história do Brasil, o negro era fechado portas para ele. Né? O negro ele foi libertado na questão física. Sim. O corpo do negro foi libertado, mas não foi libertado a possibilidade de ter terra. Tem lei da época que diz que negro não poderia ter terra. Né? Ele não poderia ter salários determinados. Então, isso é uma construção que houve de muitos anos, secular, que eu acredito que também vai levar outros séculos para que tenhamos essa ideia que tu estás falando, que de ser uma convivência normal, sim, de um branco, um loiro, um negro ou qualquer que venha de outro país, que tenha essa condição de crescer. Entende? Porque, então, só recapitulando, isso vem de anos, sim, que ficou sedimentado, que o negro não poderia ser. Por isso, o espanto da senhora há 4, 5 dias atrás, mas eu quero falar com a pessoa do setor, mas sou eu, senhora. Sim. Ah, tá. Então tá. Então ela demorou um pouquinho para entender que ela entender que era eu. Era você. Era eu. Sim. Do tipo, vai ter que falar comigo. Né? Então demorou um pouquinho para ela entender. Né? Mas eu não culpo ela porque e ela era branca, né? Ela é branca. Porque teve essa construção. Sim. Embora ela não tenha 300 anos, sim, mas ela recebeu uma informação de 300, 400 anos que vem e vai ainda um tempo até nós virar esse jogo. Claro. Entende? Assim como nós temos muito tempo que sedimentou, nós temos outros tempos que a gente tem que lembrar disso, né? Que não vai querer também tu ir para o conflito, nós negros ir para o conflito dizendo que nós queremos já. Não, já não. Sim. Né? Se houve uma construção, vamos começar essa construção, então, que já vem de algum tempo, né? Mas sempre falamos de zumbi, olha quanto tempo o cara morreu. E ainda temos ele, mas é assim mesmo. Né? Eu acredito que é secular. Né? A gente vai galgando postos aos poucos. São avanços pequenos. Né? Aos poucos. Né? Paulo, eu queria agradecer muito a tua participação aqui no programa. Eu acho que foi muito enriquecedor falar contigo e colocar um pouco da tua experiência, né? Eu acho que essas questões de discriminação, de racismo, de preconceito, eu acho que elas têm que serem muito faladas, sim, né? Perante a sociedade onde a gente está inserida, justamente porque existem muitas questões que são veladas e a gente tem que fazer com que isso aflore para que a gente possa debater. Para a gente encerrar, eu queria saber o que o Paulo espera para o futuro no que diz respeito a esse preconceito, a esse racismo. Olha, talvez eu não veja. Segundo a minha própria teoria, se é secular, eu não vou ver tudo isto, né? Mas eu espero estar contribuindo lá no futuro, quem sabe, né, uma melhora nas relações humanas. Né? E que possamos olhar o ser humano, né? Se nós estamos falando de beleza, vamos tratar de beleza. Se nós estamos falando de profissionalismo, vamos falar da profissão da pessoa, da capacidade laborativa dele. Sim. Né? E não olhar para a cor de pele dele, sim, né, e determinar, né, que este pode e este não pode. Sim. Então, mas eu acredito que eu estou contribuindo, né, para um futuro a gente ter essa ideia, essa massificação da ideia que todos são perante a Deus ou são iguais, inclusive, perante a lei. E uma coisa que é importante lembrar nisso tudo é que todos somos iguais e que todos temos sentimentos, sim, né? Sim, que todos nos entristecemos com esse tipo de ação, né? Sim. Que assim como o branco se entristece com determinada ação, o negro também se entristece, sim, né? E que a gente tem que evitar... Sente dor também, sente dor, cansa. Exatamente, né? Então, assim, o que a gente não quer que façam pra gente, a gente tem que pensar que a gente não pode estar fazendo para os outros. Não pode fazer para os outros também, eu penso dessa forma também. Né? Então tá, Paulo, muito obrigada por ter vindo até o Sala de Estar conversar com a gente e ter colocado um pouco das tuas experiências profissionais e falado um pouco a respeito desse assunto, assim, de uma forma despida e não velada. Muito obrigado. Eu que agradeço. O Sala de Estar de hoje fica por aqui, semana que vem a gente se vê. Tchau, tchau.
A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora para ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada.